Olá, amigos do canal Retorno da Glória, que a paz de Jesus, o amor de Deus e Pai e também a comunhão do Espírito esteja sobre todos vocês. Bom, muitos irmãos em algum momento da vida já se questionaram se foram tão longe em seus pecados que acabaram entristecendo o Espírito Santo, ou seja, se questionam ou se questionaram se haviam cometido terrível pecado contra o Espírito. E hoje a nossa meditação, ela trará justamente este assunto em questão. Bom, está escrito: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4, versículo 30. Veja, meus amigos, por mais que tenhamos a convicção de que ultrapassar os limites da misericórdia de Deus e pecar contra o Espírito Santo seja algo difícil de acontecer, e isso pelo fato de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e pelo fato de que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas antes Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Contudo, ainda que a própria essência de Deus é o amor, e a sua bondade e também a sua misericórdia estão seguindo e perseguindo o pecador a fim de que esse chegue ao arrependimento, devemos, ao mesmo tempo, compreender que há uma coisa séria e também terrível entristecer o Espírito Santo. E o Espírito do Senhor, ele é entristecido quando o instrumento humano procura dirigir a sua própria vida, recusando-se constantemente a dar ouvidos àquela voz suave e melodiosa, porém firme e convincente, a qual penetra profundamente a alma, explanando e também apontando o nosso erro segundo as normas da Santa Lei de Deus. E também entristecemos o Espírito do Senhor quando nos recusamos a entrar no serviço dele, porque julgamos que a cruz que teremos de carregar é muito pesada, ou que é muito grande o desprendimento que temos de fazer para com o mundo e também para com a carne, a fim de nos unirmos 100% ao nosso Deus. Irmãos, o Espírito Santo ele está constantemente procurando habitar em cada alma que se encontra tanto no mundo como na igreja. E caso ele seja bem recebido no coração, tal como um hóspede honrado e desejado, então aqueles que o receberem se tornarão completos em Cristo Jesus, pois aquele que começou a boa obra em nossa vida poderá completá-la até o dia do Senhor. E durante todo o nosso processo de santificação nessa terra, através da habitação interior do Espírito Santo, passaremos a ter constantes pensamentos santos, afeições celestiais, tal como as dos santos anjos. E também atos semelhantes aos de Cristo tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos perversos e também dos atos de rebeldia em nossas vidas. Bom, quando falamos de pecado contra o Espírito Santo, não podemos nos pautar unicamente na experiência de outras pessoas, pois Deus julgará individualmente. E aquilo que talvez para alguns fosse a gota d'água para que o Senhor retirasse deles o Espírito Santo, para outros, tais atos poderiam não ser a gota d'água. Veja, por exemplo, a história do pecado do rei Davi. Ele adulterou, mentiu, assassinou. Contudo, o seu caso não foi perdido. Mas quando o profeta Natã, por intermédio de uma ilustração, apontou o seu erro, tal foi a tristeza e o arrependimento do rei que no livro Caminho a Cristo, o espírito de profecia diz que sem o auxílio sobrenatural é impossível um ser humano chegar a tal arrependimento como foi o dele. Contudo, quando nós vamos à história daqueles dois homens que foram chamados por Deus antes de Ellen White, a fim de assumirem essa tremenda obra de escrever o espírito de profecia para este tempo presente, vemos que um desses homens, após recusar algumas vezes apresentar diante dos seus colegas as visões que Deus lhe havia concedido, infelizmente, ele escutou a solene declaração do céu: entristeceste o Espírito de Deus. Portanto, meus amigos, ainda que na história de Davi e na história de Manassés nós
constatamos que a longanimidade do Senhor é tremenda e que não é fácil entristecer o Espírito Santo, temos também no relato da história deste homem que se envergonhou do dom do Espírito de profecia, evidências de que aquilo que aos nossos olhos parece não ser tão grave, aos olhos de Deus pode ser gravíssimo. E sendo assim, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, versículos 7 e 8. Meus amigos, não devemos tratar o Espírito Santo com desdém e nem com desprezo, pois ele é o nosso grande mestre divino em nome e a serviço do Senhor Jesus. E se nós dermos ouvidos à voz da terceira pessoa da divindade e prestarmos atenção nas suas lições, então nós teremos paz para com Deus e nos tornaremos sábios para a salvação. Veja, nós precisamos guardar bem o nosso coração, meus amigos. Pois muitas vezes nos esquecemos das instruções celestiais que recebemos por intermédio do Espírito Santo e procuramos agir de acordo com as nossas inclinações naturais da nossa mente, que não é santificada muitas vezes. Contudo, cada filho de Deus deve travar a sua própria luta e batalha diária contra o próprio eu, e isso de acordo com as orientações e também com os ensinos do Espírito Santo. E caso seja feito por nós isto, e se esses ensinos e orientações para obtermos a vitória contra o eu forem constantemente aplicados à nossa vida, conforme diz o Espírito de profecia, eles estarão, por assim dizer, para sempre gravados na rocha. E recebereis poder, página 32. Meus amigos, Deus nos comprou com o seu próprio sangue. E Ele reivindica um trono em cada coração. A nossa mente e o nosso corpo, eles devem estar subordinados completamente ao Espírito do Senhor. E os nossos hábitos e apetites naturais precisam ser entregues a Ele, pois se recusamos a entrega do trono do nosso viver nas mãos dele, e se constantemente lutamos para retermos os nossos hábitos e os nossos apetites, com isso, estamos correndo o risco de cauterizarmos a nossa consciência e afastarmos de nós a presença do Espírito Santo. Diz o Espírito de profecia: deixando ele, Jesus, o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem um intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando-lhe a lei. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça e o Espírito Santo, persistentemente resistido, por fim, foi retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção agora contra o maligno. Satanás mergulhará os habitantes da terra em uma grande angústia final. O Grande Conflito, página 614. Amigos, logo chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Logo chegará o tempo em que todos que rejeitaram entregar-se sem reservas ao Senhor irão ser abandonados aos sombrios cuidados do maligno. Portanto, não continuemos brincando com o Espírito Santo para que não venhamos a escutar: pesado foste na balança e achado em falta. Mas que em nome do Senhor Jesus venhamos a escutar: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, versículo 21. Bom, nós ficamos por aqui, meus amigos. Mas antes, eu quero fazer uma oração com vocês. E se for possível, fechem os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós entramos em Sua presença para agradecer Sua grande paciência para conosco e por não retirar de nós o Seu Espírito, mas em vez disso, insistir conosco para que nos entreguemos a Ti. Senhor, ajuda-nos em nossa entrega. Ajuda-nos a colocarmos em Suas mãos cada aspecto das nossas vidas. Ajuda-nos a não fecharmos os ouvidos para o Espírito Santo, mas, pelo contrário, ajuda-nos a aceitarmos os Seus conselhos e advertências e colocarmos eles em prática. E isso
Nós lhe pedimos e desde já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigos, um grande abraço para todos vocês e fiquem sob a paz do Senhor Jesus Cristo.